Terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, né? Mas vamos lá. Como ter disciplina nos estudos? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser baseado numa experiência minha pessoal com os estudos. Eu sou uma pessoa que estou num projeto agora que em 90 dias eu quero me tornar um autodidata por completo. E dentro desses meus estudos, uma das matérias que você mais precisa dominar para ser um autodidata é ser disciplinado. Então eu quis ir um pouco a fundo. Como eu sou cristão, a primeira coisa que eu fui pesquisar é disciplina na Bíblia. E na Bíblia, ela fala muito sobre disciplina como um ato de correção a quem infringe uma regra. Porém, quando você pesquisa exatamente no Google, o que entendemos sobre disciplina no significado é que disciplina é um conjunto de regras que a gente segue. É um conjunto de normas, de ordem que a gente segue, que o indivíduo segue. Então, disciplina nada mais é que um conjunto de regras na sua vida. Então, baseado nisso, o que eu posso dizer para você? Quando você quer ter disciplina, a primeira coisa que você precisa fazer é criar regras para a sua vida. Então, o ano era mais ou menos 2020 e eu estava querendo passar no Enem. Não passar no Enem, passar na faculdade federal, mas tinha que tirar uma boa nota no Enem. Como era época de pandemia, eu não estava tendo atividades do dia e estava preso em casa. Então, como em casa tinha celular, computador, várias atividades, eu precisava ser o mais disciplinado possível. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar algumas regras para eu seguir. E a primeira regra foi que eu precisava acordar de 5 horas da manhã para estudar. Mas por que 5 horas? Porque eu funciono melhor no período da manhã para meus estudos. Então, como 5 horas já era um horário que eu iria acordar para ler a Bíblia, fazer uma devocional, então eu acordava, lia a Bíblia e fazia uma devocional, e como eu já estava acordado, eu já emendava com meus estudos. Já fazia meus estudos já acontecer na primeira parte do dia, porque eu já matava de não ter que estudar durante o dia. Porque senão você vai postergando, você vai, não, vou fazer tal coisa, não vou fazer tal coisa. E principalmente eu, que estou me empolgando muito para deixar de ser tão procrastinador, eu precisava criar essas micro-regras para corrigir. E como eu sabia que eu podia errar, então eu já matava isso no primeiro horário do dia. E isso eu sei que pode não funcionar para você, mas você pode criar algumas outras regras de estudo para que você consiga estudar. Quando eu estava trabalhando, o que é que eu fazia? Eu tinha uma vida muito puxada. Eu demorava 2 horas para chegar no meu trabalho, então eu pegava um ônibus e um metrô ou 2 ônibus. Porque eu sou de Recife, eu trabalhava em Boa Viagem e eu moro na zona norte de Recife, que são o polo da cidade, basicamente. Eu atravessava a cidade toda. Então, o que é que eu fazia? Não tinha tempo para estudar durante o dia, ali no caso do trabalho, então eu estudava nesse período, eu estava no ônibus. Então, qual foi a regra que eu fazia? Eu tinha que, pelo menos nesse período, estar no ônibus ali, uma horinha ou outra, estudar. Então, eu adaptei para que, pelo menos, eu estudasse naquela hora durante o dia e ia criando regras. Então, já que eu não consigo ler no ônibus por causa disso aqui, então eu vou estudar audiobook. Então, eu vou criando pequenas regras, pequenos comportamentos que eu possa seguir para ser disciplinado nos estudos. Então vamos continuar nesse ponto. O segundo ponto que eu posso dizer para você é que não adianta você ter regras se você não tem método. Não adianta você querer estudar sem ter método. Tem que ter um método de estudo, de memorização, método de leitura, método de memorização, mapa mental, segundo o cérebro. Esses são alguns assuntos que eu vou falar para outros vídeos, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então você precisa ter um método para isso. Então, métodos simples que você pode estar já iniciando agora. O método dos 5 minutos. Nós seres humanos, principalmente brasileiros, somos muito procrastinadores. Muito procrastinadores. Principalmente quando o assunto é ler livros e estudos. Por isso que a maioria da população não lê e não estuda e a gente tem tão baixo nível de escolaridade. Então, para você quebrar essa procrastinação, você pode utilizar métodos para isso. E um dos métodos é o método dos 5 minutos. O que significa isso? Quando você perceber que você está com uma resistência a estudar, um impulso que resiste a estudar. Então, por exemplo, eu vou sentar agora para estudar matemática. Eu vou estudar matemática. Caramba, esse assunto é bem chatinho. Não vou estudar não. Acho que vou tirar uma soneca, vou fazer outra atividade que eu tenho que fazer.
Às vezes, essas atividades, essa teraçoneca, são pensamentos que vêm a gente como cortina de fumaça para esconder a procrastinação. São pensamentos inconscientes. A gente pode dizer assim, não, eu preciso, é melhor descansar e estar descansado do que estudar. Mas se você está cansado realmente a ponto de não conseguir estudar pelo menos uma hora, essa atividade é tão mais importante que você quer fazer que os seus estudos, ou aquela atividade é mais prazerosa para você do que estudar. Então você tem que fazer essas pequenas reflexões de autoanálise e se perguntar, realmente, eu quero fazer outras atividades, essa mais interessante, eu tô tão cansado a esse ponto, ou é porque realmente eu tô procrastinando? Isso foi uma técnica que eu aprendi no livro O Aprendizado, do Scott Jung. Então, essa técnica você pode estar utilizando. Existem outras técnicas que você pode estar usando, por exemplo, se você tem dificuldade de concentração. Então, você faz turnos de estudos. E essa técnica é chamada Pomodoro. Você estuda 25 minutos e descansa 5. E vai fazendo ciclos assim. Ela foi desenvolvida por um italiano chamado Francesco Cirillo. E ele chama essa técnica de Pomodoro, que é tomate em italiano, porque o seu despertador tinha o formato de um tomate. Então, por seu despertador ter um formato de tomate, ele baseou nisso. E, literalmente, você vai precisar de um despertador para fazer esses ciclos de estudo. Então, são alguns métodos que você pode estar acrescentando e estudando para melhorar o seu hábito. O seu hábito de disciplina nos estudos. E o terceiro ponto é um ponto que é bem pessoal. Eu me frustrava muito quando eu errava. Então, por exemplo, quando eu não conseguia acordar ou não tinha estudado no horário que era a regra do programa do estudo e eu fiz outra coisa, ou o dia foi puxado e eu não conseguia. Então, eu me frustrava quando eu não conseguia estudos, eu me chamava de indisciplinado, ficava bem para baixo. Mas o que eu posso dizer para você, ou até quando eu tava estudando e não conseguia entender, me achava que era burro assim e queria até parar de estudar porque, pô, eu sou tão burro assim que eu não consigo lembrar, não consigo entender um assunto ou como fazer uma fórmula. Então, o que eu posso dizer é que nós seres humanos não somos máquinas. Como não somos máquinas, a gente não é perfeito, a gente vai ter falhas, vai ter umas oscilações de altos e baixos, a gente vai errar. Mas o que é importante é que você tenha paciência consigo mesmo. Respire fundo, tenha calma, se acalme, você vai lembrar, você vai conseguir consertar, você vai fazer. E continue forçando os estudos. Porque esse é um jogo de longo prazo e você vai conseguir acertar no longo prazo. Você vai conseguir passar na sua faculdade, você vai conseguir passar nos estudos acadêmicos, que seja uma prova que está fazendo, ou até um concurso, você pode conseguir. Mas o importante é que você persevere. Você tem que continuar. Porque assim você pode e vai conseguir obter seus resultados. Pois o seu futuro depende daquilo que você aprende hoje.